Olá, eu sou o professor Augusto Franciner e essa é uma aula de filosofia. Na aula de hoje nós iremos falar sobre Rousseau, um dos filósofos do movimento iluminista. Bem, esse aqui é o Rousseau. Ele foi um filósofo do movimento iluminista, como eu já havia dito. O seu nome inteiro era Jean-Jacques Rousseau e ele nasceu em 1712, no século XVIII, e morreu em 1778. Então ele morreu aí com seus 66 anos, tá? E ele, apesar do nome, né, a gente pensa que ele é francês, pode pensar, né, Rousseau, mas na verdade ele é suíço. E ele é considerado o mais radical e popular dos filósofos do movimento iluminista. E assim, basicamente, o que ele escreveu foi assim o catecismo, aquilo que guiou a Revolução Francesa. Tanto que seu livro, O Contrato Social, nós iremos falar dele daqui a pouco, desse livro, ele foi, como eu falei, esse catecismo para a Revolução Francesa. Então foi ele que catapultou o movimento, né, da Revolução Francesa. E ele defendia qual lema? O lema chamado de liberdade, igualdade e fraternidade. Em francês, liberté, égalité, fraternité. Então, desculpei pelo meu francês, mas isso aqui ficou muito famoso, né? Todo mundo já deve falar de liberdade, igualdade e fraternidade. Tanto que a bandeira da França, cada cor da bandeirinha aqui representa um desses ideais. O azul representa a liberdade, o branco igualdade e o vermelho fraternidade. Isso aqui está bem claro aqui também. Esse movimento, né, o iluminismo, surgiu na França, né, e a liberdade, igualdade e fraternidade também surgiu na França. As suas obras principais são duas. Óbvio que ele escreveu muito mais, mas as duas mais importantes são O Contrato Social e Emílio. E elas foram publicadas, aqui saiu errado, perdão, é 1762, saiu no mesmo ano, em 1762. Então aqui, ó, a obra original, como foi escrito, tá? Os livros eram escritos dessa forma, assim, um título bem grande naquela época. Esse aqui é uma versão mais moderna do Emílio, mas o conteúdo é o mesmo, tá? Vamos falar dessas duas obras dele para a gente entender o seu pensamento filosófico. Primeiro, O Contrato Social, que é um livro muito famoso. E essa ideia de contrato social não é só Rousseau que vai falar, outros pensadores também vão falar naquela época. Mas vamos ver o que Rousseau diz sobre o contrato social no seu livro, né? O Contrato Social. Ele diz o seguinte, que no livro ele tem um plano para a reconstrução das relações sociais da humanidade. Então ele acha que o jeito que a humanidade se construiu como humanidade foi de forma errada. Então, isso aí, para ele pensar isso, a gente falou disso nas outras aulas de filosofia, ele tem pressupostos, ele tem ideias que norteiam essa visão. E a ideia principal, o pressuposto principal de Rousseau é o seguinte: em seu estado natural, o homem era bom, mas foi corrompido pela sociedade. Essa frase é muito famosa, o homem era bom, mas foi corrompido pela sociedade. Quem cunhou essa frase foi Rousseau. Então vejam bem o que Rousseau está dizendo para nós. Está dizendo o seguinte, veja, o homem ele não nasce mal, ele nasce bom. Só que a sociedade, as relações sociais, os males que tem na sociedade, eles vão corrompendo esse homem, vão transformando ele em mal. Então ele diz que o homem não é bom. E aqui é aquilo que eu falei da filosofia. Vocês podem questionar os filósofos, tá? Você não precisa concordar em tudo com ele fala. Por exemplo, eu sei que muitos de vocês são cristãos, porque eu já vi nas respostas que vocês me deram nos exercícios. E percebam que essa ideia de Rousseau, né, de que o homem nasce bom, ele vai contra a filosofia cristã. Porque na Bíblia, no livro de Gênesis, mostra que o homem ele foi corrompido pelo pecado. E por causa disso, agora toda a humanidade, quando alguma pessoa nasce, ela já nasce má. Tá? Então, percebam que você tem conflitos de filósofos. E aí você pode pensar, eu concordo mais com a Bíblia, eu concordo mais com Rousseau. Então, aqui então é aquela coisa de pressupostos. Né? Então, cada pressuposto tem a sua visão. E aí, continuando, Rousseau fala o seguinte. Os males só surgiram depois que certos homens resolveram demarcar pedaços de terra. E então nasceram os graus de desigualdade humana. Ele está dizendo o seguinte, que os homens, quando eles viviam como se fosse num aspecto comunitário, que não se preocupavam com a terra, com marcos,
de colocar uma cerca, de formar um lote, não tinha esse problema. Mas aí quando o homem falou, não, essa terra é minha, aí o outro falava, essa terra é minha, e aí começa a surgir as brigas, esse corrompimento da sociedade. E aí, agora a gente vê, aqui eu coloquei a imagem de um boneco, né, sendo controlado. Então, aqui está dizendo que o homem ele só é mal porque a sociedade está corrompendo ele. Então, como se fosse controlando ele para fazer esses atos maus. Como, por exemplo, lotear, fazer lotes, justamente isso gera as brigas e os males da sociedade. Então, o contrato social vai nessa linha. Aí, qual é a resposta do Rousseau para esse problema? Ele fala, a única esperança para garantir os direitos de cada um está na organização de uma sociedade civil com direitos iguais para todos. Por isso, o igualité, né? A igualdade. Então, ele diz que a gente deve buscar um jeito que todos tenham direitos iguais. E aqui percebam que o Rousseau não está errado nisso. Agora, qual é a forma dele buscar, né? Isso na minha visão, eu falo que ele não está errado, tá? Então, de novo, cada um pensa, pode pensar do jeito que quiser em relação aos filósofos. É que os direitos iguais são coisas boas. Então, e aí surge o nome do livro. Isso só poderia ser realizado por meio de um contrato social, estabelecido por membros de vários grupos. Ou seja, a sociedade deveria, tipo assim, concordar com uma coisa. E essa coisa é o quê? Que todos devem se submeter a uma vontade da maioria, que é o Estado, tá? Então aqui que surge o Estado democrático de direito. A gente pode falar, a ideia de Estado moderna surge com Rousseau, tá? E óbvio que o Estado traz muitas coisas boas, né, a ideia dele. Mas será que tudo foi bom? Porque, vejam, no início eu falei que as ideias de Rousseau eles foram fundamentais para a Revolução Francesa. E a Revolução Francesa, ela trouxe alguns problemas, tá? Como eu já falei em outras aulas. Como por exemplo, toda revolução, ela traz alguma mudança muito drásticas e acaba levando a muitas mortes. E muitas pessoas acabaram morrendo por causa da Revolução Francesa e muitas guerras foram geradas por isso depois. Então, são coisas que devem ser pensadas. Se os benefícios foram trazidos dessa forma foram bons, será que eticamente isso foi correto? Então, são perguntas que vocês devem ser feitas. E aqui eu trouxe uma pergunta para a gente ficar questionando Rousseau, o pensamento dele, que é o seguinte: se o homem nasce bom e a sociedade o corrompe, quem corrompeu a sociedade? Então, percebam que sempre existe uma corrupção, tá? Na filosofia cristã vai dizer que é por causa do pecado. Mas aí quem corrompe a sociedade? A sociedade ela foi corrompida por alguém. Aí depois você pergunta, mas esse ente que corrompeu a sociedade, quem corrompeu ele? Então você vai traçando essa pergunta. Então são perguntas interessantes a ser feitas, esses questionamentos. E o último livro de Rousseau é o livro Emílio. Nesse livro ele vai traçar agora essas ideias, né, de evitar essas amarras sociais através da educação. Então agora ele traça um plano de reconstrução pela educação. Nesse livro ele é um romance, né, que é pedagógico. Ele vai contar a história de um menino que ele se isola e aí ele tem uma figura, né, o herói, que é uma criança que é isolada do meio social. Lembre-se, Rousseau falava que a sociedade corrompe o ser humano. Então na ideia da história dele, essa criança é isolada e ele tem um professor, aqui vocês podem ver o desenho, né? Que esse professor ele não tenta ensinar virtude nenhuma para a criança, mas tenta de preservar a pureza da criança, porque Rousseau diz que o homem nasce bom. Então essa criança, se ela não for corrompida pela sociedade, e se o professor não corromper ela, só evitar de preservando a sua pureza, ela não vai ser acabar sendo corrompida por essa sociedade. Então, essa é a história do Emílio, do livro. Então ele fala, a educação vai trazer essa redenção para a humanidade, você evitar que a sociedade corrompe ele. Veja bem, pessoal, então, encerrando a aula, esse é o pensamento de Rousseau. Lembre-se, o Rousseau ele se resume basicamente, né, em resumo para a gente encerrar a aula, no livro O Contrato Social, que é essa ideia de um contrato que toda a população faz de se submeter a um Estado que vai cuidar da vida dessa população, e aquilo do pressuposto. O homem era bom, mas a sociedade corrompeu ele, por causa da delimitação de terras. Então, isso que resume o pensamento de Rousseau. Tenham todos um excelente dia, que Deus abençoe a vida de todos vocês.